Professor Pedro Cortes, ele que é nosso analista de clima e meio ambiente, para essa conversa com a gente, além do Pedro Duran. Tudo bom, professor? Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia. Para começar, Pedro, vou fazer as honras que o professor está chegando agora aqui conosco. Você viu que em homenagem a ele, a gente veio inclusive na mesma paleta, né? É verdade, vamos combinando, tá? Tá bonita a equipe aqui hoje. Da outra vez a gente veio igual também, a gente estava de azul. Sintonia dos Pedros. É muito Pedro aqui, o editor-chefe desse jornal também é Pedro, para não ter erro. Pedro Beltrão é nosso editor-chefe, mas Pedro Cortes é com quem a gente conversa agora. Professor, por que o Jardim Pantanal, essa região que constantemente sofre com alagamentos? Quando a gente fala de chuva forte em São Paulo, a gente olha para o Jardim Pantanal e o cenário é sempre esse. Ruas tomadas pela água, população sofrendo os transtornos por conta desses temporais. O próprio nome, infelizmente, já indica a situação geográfica dessa área. É uma área de alagamento. Né? E eu falo, as pessoas não vão morar numa área de risco porque elas gostam, porque elas querem, elas vão morar por falta de opção. E é fundamental que a administração pública dê essa opção real para as pessoas. Não basta você dar 20 mil reais, 50 mil reais e, olha, agora você muda daqui. Como o morador disse, às vezes as pessoas voltam porque não conseguem encontrar um lugar digno para morar. Né? E acabam voltando para a sua casa de origem. Então, o ideal seria a construção de habitações, fazer a realocação dessas pessoas e reurbanizar isso no sentido, por exemplo, de transformar isso num parque público, numa área, num jardim alagável, né? Que é o que acaba acontecendo, para evitar uma ocupação posterior. Como você disse, há décadas isso acontece, várias administrações públicas se dispuseram a resolver o problema e o problema está cada vez pior. E o que explica exatamente esses alagamentos, professor? É a localização onde está o Jardim Pantanal? Só um parênteses, olha só o sujeito colocando ali a comporta, que é uma estratégia que muitos deles usam, né? As casas e os comércios já têm uma estrutura além daquela apropriada para poder bloquear essa água que vem das enchentes. Desculpa, professor. Não, mas é bastante oportuno, porque é muito comum isso nas áreas alagáveis. Sim. Ou seja, na falta de uma solução por parte da administração pública, as pessoas vão tentando buscar a sua própria solução para evitar a perda que aquele morador relatou, né? Perdeu seus móveis todos. Essa área, ela é uma área mais baixa, cuja drenagem é muito difícil. Então, na verdade, ela é uma área de acúmulo de água de chuva, né? Ela não tem um vertedouro, uma drenagem que dê conta disso. É um baixio. Então, não é uma área própria para habitação, mas volto a dizer, as pessoas foram para aí por falta de opção em outras áreas, né? Então, cabe, para resolver esse problema, tem que criar conjuntos habitacionais dignos, em áreas que tenham infraestrutura, para que as pessoas possam ser realocadas e aí efetivamente transformar isso, por exemplo, o que virou moda, se falar assim, aqueles jardins esponja, né, para absorver a água, para evitar a reocupação. Duran está, inclusive, com o tablet em mãos, porque agora a gente vai trazer para vocês a localização exata do Jardim Pantanal, que consegue, através da ilustração do mapa, a gente compreender o que acontece nessa região de São Paulo, muito próximo ao Rio Tietê. É isso, Carol. E aqui no destaque do mapa, a gente vê de onde que a gente está falando. Bem aqui em cima da gente está o aeroporto de Guarulhos. Deixa eu passar para cá. Aeroporto Internacional de Guarulhos. E o Jardim Pantanal, ele está numa área muito próxima de Itacoaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos. Eu vou aproximar um pouquinho aqui para a gente chegar um pouco mais perto para dar uma olhada nesse braço do Rio Tietê que corta todo o Jardim Pantanal. Ele é todo ladeado pelo rio e pelas suas curvas, que vai atravessando essa região que tem uma densidade demográfica muito grande. Que é uma região de várzea que a gente fala, exatamente. Professor. É isso. E se a gente... Ô Kleber, vamos tirar esse espelhamento só para trocar o mapa aqui, para colocar na visão do satélite? Obrigado. E aí a gente consegue ver até um pouquinho melhor. Pode voltar lá, Kleber. Por quê, Carol? Quando você tem uma construção com grande densidade demográfica em cima de uma área onde você tem essa várzea de rio, como o professor estava explicando, qual que é a realidade que essas famílias enfrentam? As casas viram quase que uma casa de palafita, porque ela está ali do lado do rio, aquelas casas em construções mais precárias, e aproximando aqui, a gente consegue olhar mais de perto como é muito próxima a construção do Rio Tietê. Vou virar um pouquinho o mapa aqui para dar uma visão de perspectiva. E olha só, Carol, como você tem as construções ladeando todo o Jardim Pantanal.
E a gente falava mais cedo aqui sobre, dando esse passeio pelo Jardim Pantanal, sobre a fala do prefeito de São Paulo de que não tem solução. E essa ideia de trazer uma indenização para os moradores para que eles sejam retirados desse local. E é importante que a gente ressalte, o professor disse que as pessoas elas vão morar nesses locais por falta de oportunidades de morar em outros lugares, mas também por falta de informação, né, professor? Porque muitas vezes esses terrenos são apropriados por crime organizado, por pessoas criminosas que acabam comercializando esses terrenos e iludindo essas pessoas de que esses problemas eles podem não acontecer. É um problema histórico, tem gente que tem casinhas nessa região já há muito tempo e aí efetivamente você tem a visão clara de como o Jardim Pantanal ele está construído exatamente nessa área de margem do Rio Tietê. Até fico em dúvida, professor, se retirar essas pessoas dessa faixa mais próxima do rio seria suficiente para poder conter os alagamentos. Porque se a gente olha a visão mais afastada do mapa, a gente percebe que é uma densidade demográfica muito grande. Você falou, inclusive, o número de habitantes, né, Carol? 45 mil pessoas vivendo nessas áreas, mas o rio ele corta todo o bairro do Jardim Pantanal. Então, para resolver esse problema, seria preciso tirar as pessoas dessa faixa da margem do rio ou tirar o bairro todo, esvaziar o bairro todo? Nesse caso, praticamente esvaziar o bairro todo, até aproveitando, eu gostaria só que você tirasse um pouquinho mais o zoom, porque eu vou dar uma explicação técnica, aí tá ótimo. Deixa eu só mostrar aqui, pode deixar assim? Olha, o que acontece, né, é que esse trecho do rio é o que a gente chama de rio meandrante, né? Ele faz uma série de curvas. Qual que é a tendência de evolução desse rio? Ele vai comendo o lado de fora das curvas, de tal forma que ele vai tentar, ao longo de vários anos, emendar uma parte com a outra e ele abandona essa curva. Né? Então ele vai se expandindo ao ponto dessa margem se aproximar dessa. Vai ficando mais reto, né? Vai ficando mais reto. Por exemplo, essa parte aqui, deixa eu ver se está dando para ver. Olha, essa parte aqui, isso. Ele vai comendo essa parte certo, até atingir essa outra parte aqui. E esse braço curvo fica abandonado. Isso vira uma área de alagamento. As pessoas não percebem isso, depois isso é coberto com sedimentos, tal, a pessoa olhando ali ela não percebe. Então, essa área toda vira uma área de várzea, né? Exatamente por conta dessa dinâmica. Por exemplo, esse braço de rio, a tendência dele é ir erodindo essa área até encontrar esse outro lado aqui, né? Então, ele vai ficando mais reto. E, com isso, essas curvas vão sendo abandonadas, mas ficam... se transforma em áreas de alagamento. Então, não adianta afastar muito as pessoas dessa área, porque o rio vai continuar essa dinâmica de mudar o seu curso ao longo de vários anos. Então, professor, não tem solução. Quando a gente fala, por exemplo, do Jardim Pantanal, não há solução. A única possibilidade que temos é a retirada desses moradores daquela área. Exatamente, porque se eles continuarem nessa área, veja que eles estão entre... vários braços do rio, né? Várias curvas. Essa área toda é uma área de várzea, uma área de alagamento e isso tende a continuar acontecendo. E aí, Pedro Duran, como é que as autoridades buscam colocar esse plano de retirada dos moradores em prática? Pois é, Carol, é muita gente, é muito dinheiro, é um plano complexo, mas é bom que a gente diga que existe um problema nessa região e também em outros lugares onde você tem os alagamentos aqui em São Paulo, que ele já foi mapeado pela Defesa Civil, que são dois fatores. Primeiro, o solo encharcado e segundo, os rios sobrecarregados. Esses dois fatores, eles têm prejudicado essa resiliência dos bairros paulistanos e das cidades paulistas para esse momento de chuvas. Até há uma perspectiva, o alerta da Defesa Civil vai até amanhã, né, para chuvas intensas, mas uma perspectiva de que as chuvas elas sejam menos intensas do que já foram nos últimos dias, né, como na semana passada. Ainda assim, a gente sabe que existe uma perspectiva por parte da Defesa Civil de você ainda ter problemas por conta desses dois fatores. Para tirar as pessoas do Jardim Pantanal não é simples. 40 mil pessoas, 50 mil pessoas é um número bastante significativo e o morador na entrada da Gabriela já falava da resistência que eles eventualmente podem ter a deixar o local onde viveram, né? E aqui já temos um material em tela preparado pelo professor Pedro Cortes para a gente
compreender o que está acontecendo também com relação ao clima, né, professor? Então, nós temos aqui um levantamento com base nos dados do Instituto Astronômico e Geofísico e de Ciências Atmosféricas da USP, né, que coleta os dados ele é o guardião dos dados coletados em São Paulo desde 1930, né? E temos aqui o levantamento para as décadas de 40, 50, 60 até a década de 2010. Nós não pegamos a década atual porque ela está em curso ainda. E há uma tendência do aumento do volume anual de chuvas. Então, veja, nessa década aqui de 40 a 49, nós tivemos 11 mil milímetros, quase 12 mil milímetros de chuva. Nessa década que nos antecedeu aqui, né, a última década, 16 mil. Traduzindo isso, nós tínhamos aqui cerca de 1.200 milímetros de chuva por ano. Aqui nós temos 1.600 milímetros por ano. E é uma tendência crescente, ou seja, São Paulo, há vários estudos que mostram isso. Os meteorologistas da prefeitura, que são altamente capacitados, obviamente têm ciência disso, de que nós estamos recebendo uma carga maior anual de chuvas. Aí é quase 40%, né? Exatamente. Professor? E há um outro gráfico que é ainda mais emblemático, porque ele mostra... Será que temos aí para colocarmos o próximo gráfico? Bom, eu já vou adiantando. Ele mostra que as chuvas fracas, chuvas até 10 milímetros, elas vêm diminuindo. Então, 90% dos dias nessa primeira década, ou eles não tinham chuva, ou a chuva era muito fraca, e isso foi diminuindo, né, até a última década. Ou seja, se chove mais e nós não temos a chuva fraca, não preciso mostrar um terceiro gráfico que seria. Tudo isso vem sob a forma de chuva muito forte. Se alguém na administração pública fala, né, olha, nós não sabíamos que isso podia acontecer, está desinformado. Porque os dados oficiais e os dados do Instituto Nacional de Meteorologia, que são coletados na Zona Norte, eles são muito coincidentes com esses que são coletados na Zona Sul. Mostra assim, olha, nós temos uma tendência ao aumento do volume de chuvas e essas chuvas ocorrem sob a forma de pancadas muito intensas e muito fortes. Então, nós precisamos lidar com esse novo contexto. Não é um novo normal, isso já vem se estabelecendo há décadas. Então, não dá para dizer, fomos surpreendidos. Quem fala isso é porque não conhece esse estudo. E por que esse aumento da quantidade de chuvas, professor? Mudanças climáticas? Mudanças climáticas, em parte por conta da urbanização da cidade, né? Nós não temos mais aquele entorno com mata nativa, com a Mata Atlântica, isso muda a dinâmica do clima e também, principalmente, por conta das mudanças climáticas, essas chuvas mais intensas, elas vêm ocorrendo a partir de meados dos anos 90. Então, nos últimos 30 anos, elas vêm se acentuando. Não é um fenômeno recente. Tá? Um fenômeno que pode ser considerado recente são chuvas com um volume muito alto. Mas também não dá para falar que a prefeitura foi surpreendida com o volume que ocorreu na sexta-feira na Zona Norte, porque no ano passado, no centro da cidade, nós tivemos 90 milímetros em uma hora. Então, olha, estamos diante de uma situação que veio para ficar e precisamos aprender a lidar com isso. Sabe quem já aprendeu a lidar com isso muito bem? Os projetistas e construtores de grandes usinas hidrelétricas. Você ouve no Brasil algum problema com as grandes, não estou falando com aquelas pequenas, né? As pequenas centrais hidrelétricas ou aquelas centrais que são às vezes montadas numa fazenda, tal. As grandes como Itaipu, Porto Primavera, diversas outras no Brasil, Paulo Afonso, não têm enfrentado esse tipo de problema. Por quê? Quando do projeto, eles levam em consideração o pior cenário possível que pode acontecer na bacia hidrográfica. Ou seja, temos aqui de onde vem a chuva, qual é o pior cenário que pode acontecer. E eles assumem que é um cenário que pode acontecer com uma recorrência de 10 mil anos, uma vez a cada 10 mil anos. Então, são obras altamente resistentes e há décadas nós temos conhecimento para fazer esse tipo de obra, esse tipo de simulação. É só fazer o dever de casa, então. Professor Pedro Cortes, nosso analista de clima e meio ambiente, nessa conversa aqui com a gente. Pedro Duran também, obrigada. Valeu, Carol. Bom dia aos dois.